E aí, pessoal? Sou a professora Bárbara Furquim, a professora de vocês de História do nono ano. Nessa aula a gente vai falar sobre a Constituição de 1946 e o governo de Dutra. Como é que vai se constituir esse governo? Como essa Constituição vai estar aliada às ações desse governo? E quem vai estar com a gente durante toda essa aula como a nossa intérprete é a Adalgisa. E nós podemos começar. Bom, primeiro a gente vai ver que os nossos objetivos com essa aula são compreender o processo de democratização do Brasil após o fim do Estado Novo, que era um regime ditatorial comandado por Getúlio Vargas de 1937 até 1945, e conhecer como se organizou a Constituição de 1946. Bom, você sabe quais os fatores contribuíram para o fim do Estado Novo no ano de 1945? E mais além, você sabe o que foi o movimento queremista? Aqui a gente tem, inclusive, uma imagem que mostra esse movimento, as pessoas exigindo, querendo que Getúlio Vargas continuasse no poder. Vamos ver um pouquinho mais sobre isso? Bom, a gente vai ver que os fatores que vão contribuir para o fim desse período ditatorial do Estado Novo foi a participação vitoriosa da FEB na Segunda Guerra Mundial e o crescimento, principalmente porque a Segunda Guerra Mundial se lutava contra os poderes ditatoriais do fascismo, do nazismo, e uma oposição que vai crescer, principalmente porque se lutava contra esses ideais, eles foram derrotados na Segunda Guerra Mundial e o Brasil mantinha esse tipo de prática política. Vamos ver também que o queremismo ele foi um movimento de protesto dos trabalhadores que defendiam a permanência de Getúlio Vargas como presidente do Brasil, mas a gente vai ver que esse é um movimento, inclusive, que tinha a própria participação de Getúlio Vargas apoiando todo esse movimento. Bom, a democracia, vamos problematizar aqui um pouco esse conceito. A democracia, ela é um regime em que os cidadãos podem manter e ampliar todos os seus direitos. O conceito de busca de uma nação democrática, ela faz parte, inclusive, da busca mais do nosso modelo de política atual. É buscar uma prática política em que consiga se ouvir todas as camadas da sociedade, todos os grupos, incluindo-se, claro, as minorias. Uma prática política democrática, ela tem a participação e a liberdade de expressão de todos os cidadãos. E a gente vai ver que para a maioria dos historiadores atuais, entre os anos de 1945 e 1964, o Brasil viveu uma experiência democrática. Até então, naquele momento político todo, até então que o Brasil havia vivido, foi a primeira vez que o Brasil havia vivido, então, esse modelo do que era uma democracia. Esse período também foi marcado pela vigência do populismo. E você sabe o que é o populismo? Como se organiza o populismo? A gente vai ver que o populismo ele é uma prática política no qual os governantes, eles, claro, utilizam todo o seu carisma para atrair as pessoas, enquanto líder. Ele é uma tentativa de manipulação da população, estabelecendo uma relação supostamente sem a intermediação de partidos. A gente vai ver que essa prática populista ela já estava presente na política praticada por Getúlio Vargas e ela vai se manter ao longo de décadas ainda no Brasil. E essa, inclusive, é uma prática política que nós encontramos ao longo até da nossa história atual do Brasil. Não pertence, a ideia do populismo, ela não pertence apenas ao passado. Então, a gente vai ver que, ao contrário, ainda hoje ela está muito presente em muitos países. Bom, chegamos na nossa primeira atividade. Gente, com toda atenção, leia a atividade, responda a ela e em alguns minutos nós voltamos para ver se vocês fizeram tudo certo.
Bom, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade em que consiste a prática política populista. E nós vamos ver que ela é uma prática política no qual o governante ele faz uso de todo o seu carisma enquanto líder na tentativa de manipulação da população. Ele vai estabelecer uma relação ali de suposta, intermediação entre os partidos, as ideologias. Ele vai ser aclamado como um grande líder político. Essa faz parte da ideologia, da proposta populista. Bom, a volta dos partidos políticos. A gente vai ver que com essa posição de retorno, da ideia de ter uma democracia no país, novamente em 1945, após 1945, com o governo de Dutra, nós vamos ter então um retorno dos partidos políticos, da legalidade dos partidos políticos. Então a gente vai ver que alguns deles já estavam, inclusive, estavam até cessados ou na ilegalidade há quase 20 anos. Alguns deles são o PTB, que era o Partido Trabalhista Brasileiro, apoiado por sindicatos e trabalhadores, o PSD, que era o Partido Social Democrático, que reunia toda a elite getulista. Nós vamos ter a UDN, que era a União Democrática Nacional, adepta do liberalismo, capitalismo, conservador e radicalmente anti-Getúlio Vargas. E a gente vai ver que vai haver o retorno do mais antigo partido que existia no Brasil, que estava na total ilegalidade, que era o PCB, o Partido Comunista Brasileiro. Bom, as eleições de 1945, os dois principais candidatos na eleição foram Eurico Gaspar Dutra, que estava na coligação PTB-PSD, e o brigadeiro Eduardo Gomes, da UDN. A vitória vai acabar cabendo a Dutra, então ele vai ser, nesse processo novo de democratização, o nosso presidente. Bom, o governo de Dutra ele vai ficar de 1946 até o ano de 1950, coincidiu com o início da Guerra Fria e vai manter uma política alinhada com a proposta dos Estados Unidos. Então nós já sabemos que dentro do contexto total da Guerra Fria, o Brasil ele estava ligado ao poder capitalista dos Estados Unidos, logo contrário ao poder comunista da União Soviética. Rompeu relações com a União Soviética em 1946 e tornou ilegal o Partido Comunista no Brasil no ano de 1948. Vai caçar mandatos de parlamentares comunistas, como, por exemplo, uma figura bastante conhecida da política nacional, que era Luiz Carlos Prestes. A justificativa era de que o comunismo ele era antidemocrático. Para combater o comunismo antidemocrático, Eurico Gaspar Dutra ele acabou utilizando práticas também antidemocráticas, inibindo e colocando um partido na ilegalidade. Bom, chegamos aqui na nossa segunda atividade, então, gente, faz aí a atividade, já voltamos rapidinho para ver se vocês fizeram tudo correto.
Então, pessoal, vamos dar uma olhada nessa atividade? Qual o alinhamento político que o presidente Dutra manteve em meio à Guerra Fria? E a gente vai ver que Dutra ele vai manter um alinhamento político estando ao lado dos Estados Unidos. Assim, ele rompe relações com a União Soviética em 46 e torna ilegal o Partido Comunista em 48, inclusive cassando mandatos de políticos comunistas, inclusive de Luiz Carlos Prestes. Bom, a Constituição de 1946. Então vai ser organizada um novo conjunto de leis para reger essa nação com essa nova proposta, né? A gente vai ver que após intensos debates, em 18 de setembro de 46, vai ser aprovada essa nova Constituição. Quais as principais características? O Brasil como uma república presidencialista, com eleições, né? Uma ampla liberdade de pensamento, de expressão, associações negadas na Constituição anterior, né? Uma ampla autonomia aos três poderes, que são o executivo, o legislativo e o judiciário, o direito ao voto e a todos os brasileiros alfabetizados poderem votar, né? E o direito à greve, exceto em atividades essenciais, ou seja, os trabalhadores poderiam novamente poder ter ali uma atitude de protesto com relação às suas leis trabalhistas. A economia no Brasil. A prática política econômica liberal, ou seja, capitalista, vai estar totalmente alinhada com os Estados Unidos, que vai permitir uma livre importação de bens. Nós vamos ver que vai se adotar a adoção do chamado Plano SALT. O que significava esse plano SALT? Se investiu em saúde, alimentação, transporte e energia, né? O plano SALT. A partir de 1947, o crescimento econômico passou a ser medido pelo PIB, que é o Produto Interno Bruto. A gente começa a ter uma política, então, mais organizada dentro do Brasil. A gente vai ver que em 1950 vai ocorrer a Copa, o Brasil vai sediar, inclusive, o Campeonato Mundial. Essa competição havia sido interrompida em função da Segunda Guerra Mundial e havia, então, retornado nessa data. No final, o Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 2-1. Aqui, então, a gente tem uma imagem que mostra, então, sobre esse Campeonato Mundial em 1950. As eleições de 1950. Então, num modelo democrático, vão ocorrer eleições e a gente vai ver que defendendo os investimentos na indústria de base e a ampliação de leis trabalhistas, Getúlio Vargas vai retornar novamente como um candidato à presidência, dessa vez como um candidato enfrentando uma eleição. Ele obteve 48,7% dos votos, contra uma porcentagem bem menor de Eduardo Gomes e de Cristiano Machado, e nós vamos ver que eis que Getúlio Vargas retorna e agora democraticamente para a presidência do Brasil. Bom, aqui a gente tem uma atividade, gente, eu quero que vocês prestem bastante atenção, então, nessa marchinha de carnaval, né? E a gente já volta para ver se vocês conseguiram interpretar ela corretamente.
Bom, pessoal, essa marchinha aqui, ela chama-se Retrato do Velho e ela faz parte de uma campanha, né, uma marchinha ali que fazia parte de uma campanha em 1950 de Vargas. Olha só, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar, bota o retrato do velho outra vez, bota no mesmo lugar. O sorriso do velhinho faz a gente trabalhar, né? E eu já botei o meu e tu, mas vai botar? Eu já enfeitei o meu e tu vais enfeitar? O sorriso do velhinho faz a gente se animar. Fazia toda parte então dessa campanha, que esse retorno então era o retorno de Getúlio Vargas. E a gente pode ver que essa canção ela é representada então por um meio do trabalhismo no qual os trabalhadores incentivados a um aumento de produtividade e de se retornar então essa figura icônica das leis trabalhistas, como ele mesmo vendia dentro da história do Brasil. O que nós estudamos então nessa aula? A gente estudou sobre essa mudança, transição política para a democratização no Brasil, onde Dutra vai assumir, algumas transformações e mudanças que vão acontecer com a Constituição de 1946 e a gente vai ver a eleição de 1950, onde Getúlio Vargas vai retornar e inclusive vai ser eleito novamente, agora eleito como presidente do Brasil. É isso, até!